A luta entre Apolo e Rei Leônidas pela 9ª rodada do Ragnarok foi uma das mais inesperadas pela maioria dos fãs. Isso porque ela destruiu teorias que a maioria de nós já estávamos dando como verdade, como por exemplo Apolo vs Simo Häyhä, o confronto do maior atirador da humanidade contra o arqueiro dos deuses, e Rei Leônidas vs Odin, o rei de Esparta contra o pai de todos da mitologia nórdica. Mas o lado positivo disso tudo, com certeza, são as possibilidades que surgiram depois do anúncio da rodada, pois a maioria de nós já tínhamos como cravados algumas lutas como sendo definitivas, como por exemplo Anubis vs Rasputin, Simo Häyhä contra Apolo, e o próprio Rei Leônidas contra Odin. Mas agora a gente vai trazer um pouco sobre todas as possibilidades que podem acontecer no Ragnarok. Mas antes de tudo eu queria lembrar para vocês que eu já trouxe alguns vídeos desses no canal, como por exemplo Nostradamus vs Susano, Nostradamus vs Anubis, Loki vs Okita Souji, e hora e outra eu comento aí nos comentários com vocês sobre Rasputin vs Odin e algumas outras teorias. Dito isso, e para ficar mais fácil de entender, eu vou sempre começar pelos deuses e anunciar todas as possibilidades de luta que ele tem, e qual é a mais provável de acontecer, isso claro, na minha opinião. E eu vou começar pelos deuses só pelo fato deles estarem com um participante a menos, e provavelmente um humano ou vai deixar de lutar, ou ele vai lutar em um plot que ainda vai ter em Shumatsu no Valkyrie. E abrindo a nossa lista, primeiramente vamos começar com o deus nórdico Loki. Bom, na minha opinião, o Loki tem 4 possibilidades de confronto no Ragnarok, e a primeira delas vai ser contra o Nostradamus. E o que me faz acreditar que o Loki possa enfrentar o Nostradamus é justamente o confronto de personalidades. Os dois têm uma personalidade muito parecida, com um humor sádico e sendo bastante brincalhões. A primeira aparição que tivemos do Loki, ele se disfarçou do Thor e tentou enganar o Odin, mas o Odin acabou reconhecendo e repreendendo o Loki. E já o Nostradamus, na primeira aparição que temos dele, ele estava disfarçado de Brunilda, e a Brunilda também o reconheceu e acabou o repreendendo. Então eu achei muito bacana essa coincidência, sem contar o humor sádico dos dois. E vale lembrar ainda que a Brunilda chamou o Nostradamus de um homem mais desagradável de toda a humanidade. E pro cara ter esse título, coisa boa ele não é, né? Apesar de que eu ainda acho que o Nostradamus tem muito potencial para ser o humano mais forte do Ragnarok. Seguindo com a lista, temos Loki vs Grigor e Rasputin. E basicamente, o que me faz acreditar nesse confronto é simplesmente porque o Rasputin era conhecido como monge imortal, e o Loki tem perícia com certos tipos de magia, criando até ilusões e portais para transportar as suas armas. Sem contar que o Rasputin era duro na queda, então provavelmente toda forma de ilusão que o Loki tentasse usar contra ele não ia funcionar, porque ele ia acabar acertando o Rasputin, mas o Rasputin não ia sofrer muito dano. Afinal, o místico russo era praticamente imortal, ele sofreu várias tentativas de assassinato e nenhuma delas funcionou. Na verdade, a última funcionou, né? Mas mesmo assim ele era bastante resistente. O próximo participante que tem chance de enfrentar Loki é o Simo Häyhä. E o principal motivo que me faz acreditar que o Simo tem chance de enfrentar o Loki é justamente por ele ser nórdico. Afinal, temos 3 deuses nórdicos no Ragnarok. O Thor já enfrentou o Lubu, que era chinês, o Odin ainda não lutou e o Loki também não lutou. E dos humanos, nós só temos o Simo Häyhä de nórdico. E seguindo o exemplo entre Rei Leônidas e Apolo, que é um confronto de gregos, eu acho que existe uma grande possibilidade de também ter um confronto de nórdicos. Sem contar que nós não podemos nos esquecer que o Simo Häyhä deve ter uma mira divina, e quando ele aparecer para lutar no Ragnarok, provavelmente ele vai usar um rifle como sua Volund. E o Loki é o deus das ilusões, então seria um duelo de mira perfeita contra a ilusão, com o Loki tentando manipular a mira do Simo e até mesmo o enganar, similar à luta entre Hércules e Jack Stripador. Valendo ressaltar ainda que o Loki ficou bastante animado com o Jack Stripador, até fazendo elogios a ele. Então esse era um tipo de personalidade que o Loki gostava, e que provavelmente se assemelha à sua personalidade. E o último humano da lista que eu também vejo motivos para enfrentar o Loki, e que também é o mais provável na minha opinião, é o Okita Souji. Eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo sobre Loki vs Okita Souji, porque já tem vídeo no canal falando sobre essa teoria. Mas basicamente, o principal motivo que me faz acreditar que Loki vai enfrentar o Okita Souji é que no anime, simplesmente, eles inventaram uma luta entre o Loki e o Okita, e ambos partiram um para cima do outro, tendo o Zeus e o Odin que intervir, senão eles iam se matar ali. E lógico que aquilo ali foi feito para dar hype na gente, mas a gente tem que lembrar que também tinham ali presentes o Buda e os 7 deuses da sorte. E logo depois, quem se enfrentou foi exatamente o Buda contra o Zero Fukun. Então eu não acho que seja só coincidência o Loki e o Okita estarem ali naquele mesmo local. E pra mim, Loki vs Okita Souji vai ser uma das próximas lutas do Ragnarok, se não for na 10ª, vai ser na 11ª. E infelizmente, como só tem mais 4 rodadas no Ragnarok, o Memura vai ter que escolher 2 rodadas para serem buchas, e eu espero sinceramente que não seja essa, porque se os deuses tiverem vantagem e o Loki for lutar, provavelmente o Loki vai perder, mas o Memura vai ter que escolher mais 2 deuses, e provavelmente eu acho que ele vai acabar escolhendo o Anubis e o Susano, porque eles são representantes únicos da sua mitologia. Então eu acho que quando eles lutarem, eles vão vencer as suas rodadas.
E o próximo deus que nós vamos falar é sobre o pai dos nórdicos, o Odin. E já vamos começar com Odin versus Nostradamus. E o motivo dessa teoria é simplesmente porque o Nostradamus é conhecido como o profeta do século. E segundo a mitologia nórdica, o Odin tinha o objetivo de alcançar ainda mais poderes. E ele queria beber a água da fonte do conhecimento para adquirir sabedoria sobre tudo. Porém, o seu tio, denominado de Mimir, era o guardião do local e pediu em troca um dos olhos de Odin. E então Odin aceitou, adquirindo assim toda a sabedoria que ele podia. Então, se o Nostradamus realmente tiver vislumbres do futuro no Ragnarok, tudo o que Odin sabe, o Nostradamus também poderá saber. Mas sinceramente, eu acho que essa é uma luta um pouco difícil de acontecer. Isso porque Nostradamus é denominado como o Coringa da humanidade por Brunilda. Então, supondo um cenário em que na 12ª rodada esteja 6-5 para os deuses, a Brunilda vai utilizar o Nostradamus para poder empatar o Ragnarok e decidir na última rodada. E na minha visão, só existem dois deuses que podem lutar na última rodada. Um deles é o Odin e o outro é o Susanoo no Mikoto. Seguindo com a lista, temos agora Odin versus Sakata Kintoki. E o principal motivo dessa batalha é justamente porque o Sakata Kintoki é um herói do folclore japonês. Então eu vejo uma possibilidade de marketing muito grande do Japão colocar o seu maior herói nacional contra um deus nórdico, que provavelmente ele vai ser mais forte que o Thor. Foi dito que o Thor era o deus nórdico mais forte, mas ainda era muito cedo, o Ragnarok estava começando e era a primeira rodada. E muita água já rolou. Então eu acredito que o Odin vai ser sim mais forte do que o Thor. E sem contar que o Sakata Kintoki meio que indiretamente já está criando uma relação com os nórdicos, afinal o Buda pediu para ele procurar pelo Sigurd. E provavelmente no Ragnarok o Sigurd não vai lutar. Se ele for lutar com alguém vai ser fora do Ragnarok. Isso porque ele está preso na prisão dos deuses. Então não faz muito sentido os deuses recrutarem ele para lutar. E eu acho que nem ele aceitaria lutar pelo lado dos deuses. E pelo lado dos humanos também não rola, porque os humanos já têm um participante a mais. Se eles colocarem o Sigurd, vão ter que colocar 2 deuses a mais, sendo que o Ragnarok só tem 13 rodadas. Então eu acho que também é inviável o Sigurd lutar pelo Ragnarok. Eu acho que ele vai ter uma luta, mas vai ser fora do Ragnarok. E nesse cenário, o único motivo que eu vejo por Sakata enfrentar o Odin além do marketing, seria no plot que justamente envolveria o Sigurd. Talvez o Sigurd não seja bonzinho como a gente pensa que ele é, mas isso é teoria para outro vídeo. Seguindo com a lista, agora temos Odin versus Simo Häyhä. E para muitos, essa aqui era a segunda possibilidade, ou até mesmo a primeira, do Odin enfrentar. Isso porque a maioria votava em Odin versus Leônidas e depois em Odin versus Simo Häyhä. Eu confesso que eu não acho que essa é a mais provável de acontecer, mas ela tem muitas coisas que podem tornar ela possível. A primeira é o fato dos dois serem nórdicos, e foi exatamente como eu expliquei no caso do Loki. O Simo Häyhä é o único representante humano que é nórdico, então ele poderia muito bem, só por esse motivo, enfrentar o Odin, que é o líder do panteão nórdico. Mas ainda existe um segundo motivo, que é justamente o fato do Simo Häyhä ser um atirador, e não um atirador comum, mas o maior atirador da história da humanidade. E o Odin ser conhecido por ter como sua arma principal uma lança chamada Gungnir. E essa é uma lança que quando o Odin atira, ela consegue voltar para suas mãos de volta. Então, ao invés de acontecer o que nós estávamos esperando, como o Apollo versus o Simo, que seria um arco e flecha contra um rifle, pode muito bem ser uma lança contra um rifle. E eu acho que tem uma luta mais provável de acontecer do que essa, mas se essa acontecesse eu já ficaria bastante feliz, porque ia ser muito da hora. E o adversário mais provável de enfrentar o Odin no Ragnarok, e que eu já venho falando há bastante tempo, é o Grigori Rasputin. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que o Rasputin era conhecido como místico imortal. E logo por ter essa alcunha, provavelmente o Rasputin manjava de magia. E como a gente viu em Shumatsu no Valkyrie, o Odin também tem uma certa facilidade em manipular magia. E isso nós vemos depois da luta generalizada entre Buda, os 7 deuses da sorte, Loki e Okita-Souji. Depois que todos vão embora, inclusive Zeus, o Odin parece ter ficado bastante excitado com a situação, e ele fez com que as plantas e flores ao seu redor murchassem ou desaparecessem, como se estivesse sugando a vida delas. E vocês sabem exatamente quem é conhecido como místico imortal? Exatamente, o Rasputin. Então, se ocorresse uma batalha entre os dois e o Odin tentasse usar essa habilidade no Rasputin, provavelmente em Shumatsu, o Rasputin ia ter a sua imortalidade adaptada com uma grande resistência, e isso não ia funcionar muito bem contra o Rasputin. Então eu acho que esse é o duelo mais provável do Odin, que seria justamente um duelo de magos, e eu acho que essa vai ser a luta da 11ª rodada. Seguindo, o próximo deus que nós vamos falar é sobre Susanoo no Mikoto. E vamos com a primeira teoria, que é justamente Susanoo no Mikoto versus Nostradamus.
Nostradamus. E já tem um vídeo aqui no canal sobre essa teoria, e basicamente ela fala sobre o Nostradamus enfrentar o Susano pelo fato do Nostradamus ser um coringa, e existiriam duas possibilidades para o Nostradamus enfrentar o deus que a Brunilda quer, que é justamente pelo fato do deus ser muito forte, ou pelo fato do deus ter uma habilidade específica, sendo o Nostradamus o único humano capaz de neutralizar essa habilidade ou ao menos amenizar ela. E um dos principais motivos que me faz acreditar que o Nostradamus tem chance de enfrentar o Susano é exatamente pelo Susano ser o único deus japonês no Ragnarok. E devido ao hype do Nostradamus ser o coringa da humanidade, eu acredito que existe essa possibilidade dele ir contra o Susano. Seguindo, o próximo possível adversário do Susano é o Okita Souji, e aqui claramente seria um duelo de espadachins, sendo o Okita Souji possivelmente o maior espadachim da humanidade, isso se ele for mais forte do que o Kojiro Sasaki, e o Susano no Mikoto sendo provavelmente o melhor espadachim entre os deuses. E essa luta teria muita chance de acontecer se a arma do Susano fosse justamente a espada Kusanagi, e vale lembrar ainda que esse seria um duelo japonês entre o personagem do autor e o único deus nacional do Japão presente no Ragnarok. Seguindo com a lista, agora temos Susano no Mikoto versus Simo Häyhä, e aqui é basicamente um confronto entre o espadachim mais forte dos deuses e o atirador mais forte da humanidade. E como eu disse antes, provavelmente o Susano vai ter como arma divina a espada Kusanagi, que é justamente um dos 3 tesouros sagrados do Japão, e como esperamos que o Simo Häyhä utilize um rifle como a sua Volund, provavelmente o Susano teria que tancar todas as balas do Simo com a velocidade de sua espada. E eu acredito que isso é bem possível de acontecer, porque depois que o Apollo foi selecionado como lutador para a 9ª rodada, o Simo Häyhä acabou ficando com poucos adversários que utilizassem tiros em sua batalha. E o último adversário, e também o mais provável na minha opinião de enfrentar o Susano no Mikoto, é justamente o Sakata Kintoki. E se eu já tinha dito que o Susano podia enfrentar o Nostradamus pelo fato dele ser o único deus japonês e o Nostradamus ser o coringa, aqui nós temos uma possível última rodada do Ragnarok, que é Susano no Mikoto versus Sakata Kintoki. Simplesmente o único deus do Japão no Ragnarok contra o herói do folclore japonês. E na minha visão, essa é uma luta que tem muita chance de acontecer, porque seria um duelo nacional que iria parar o Japão na venda de mangás e também seria um hype muito grande. Sem contar que essa luta, se realmente acontecesse na última rodada do Ragnarok, nós não teríamos como prever quem iria ganhar. Afinal, o Susano é o único deus japonês e, como nós sabemos até agora, nenhum deus que é o principal da sua mitologia perdeu, e o Sakata Kintoki já foi mostrado com antecedência no Ragnarok, e sendo um herói nacional do folclore japonês, seria muito provável se fosse ele o responsável por trazer a vitória da humanidade no Ragnarok. E agora nós vamos falar sobre o último deus da lista, que é o Anubis, e nós já vamos começar com a teoria favorita entre os fãs, que é Anubis versus Rasputin. E aqui é basicamente o místico imortal russo contra o guia dos mortos na mitologia egípcia. Essa teoria ganhou bastante destaque justamente porque o Rasputin conseguiu escapar da morte várias vezes, e o Anubis deve ter ficado bem bolado de não conseguir pegar a alma do Rasputin por diversas vezes. E se essa luta acontecer no Ragnarok, meio que vai ser um acerto de conta entre os dois, e considerando que o Anubis é o único deus egípcio representante no Ragnarok, eu acho que ele vai ser favorito contra o Rasputin. Na verdade, eu acho que ele vai ser favorito contra qualquer humano que ele lute no Ragnarok. E na minha opinião, o Rasputin é o segundo adversário mais provável pro Anubis enfrentar. Isso porque eu acho que vai ser Odin versus Rasputin. Mas mesmo assim, se a luta Rasputin e Anubis acontecer, vai ser bem elaborada justamente pela temática do místico imortal ir contra o cara que sempre perseguiu ele. Seguindo com a lista, agora temos Anubis versus Simo Häyhä, e essa teoria ganhou bastante destaque logo após o anúncio de Leônidas versus Apollo, pois a maioria dos fãs focou justamente no Simo ser um atirador, e nós previmos que o Simo iria lutar contra outro atirador, que no caso seria um arqueiro, que era o Apollo, mas como isso não vai acontecer, diversas possibilidades foram criadas, e o Simo enfrentar o Anubis é justamente uma delas. O primeiro motivo é justamente porque o Simo enviou diversas almas para o Anubis tomar conta, durante a Guerra de Inverno que aconteceu entre a Rússia e a Finlândia. E o segundo motivo é justamente pelo fato do Simo ter enviado mais de 500 almas para o Anubis, e graças a isso, ele conseguiu o título de Morte Branca. E como nós sabemos, o Anubis reside no submundo, e provavelmente em Shumatsu no Valkyrie, ele reside no Helheim, então seria o confronto da Morte Branca contra o Guardião do Submundo. E o adversário mais provável de enfrentar o Anubis, na minha opinião, é justamente o Nostradamus.
E eu já fiz um vídeo sobre Nostradamus e Anubis aqui no canal, e nele eu falo justamente que o Nostradamus estava preso no Helheim, e o deus que é conhecido como guardião do Helheim é justamente o Anubis. Então, por esse motivo, os dois têm grande possibilidade de já se conhecerem, e mesmo que eles não se conheçam, só o fato do Anubis ser o guardião do Helheim e o Nostradamus estar preso no Helheim já é um motivo e uma coincidência para os dois se enfrentarem. Sem contar que Nostradamus é mencionado como o Coringa da humanidade, e por esse motivo eu acredito que ele vai enfrentar um deus que possui uma habilidade específica, e como eu disse no vídeo Nostradamus vs Anubis, eu acredito que o Anubis tem um conhecimento sobre a alma dos humanos, talvez até sendo ele o responsável por levar a alma para o Niflheim. E essas foram todas as possibilidades que eu encontrei e que são plausíveis de acontecer no Ragnarok, e eu vou deixar aqui agora uma imagem para vocês analisarem todas as probabilidades do Ragnarok, na minha opinião. E da esquerda para a direita, quem está mais à esquerda é mais provável de enfrentar o deus. E lembrando aqui que eu deixei de fora algumas lutas que eu acho que não fazem o menor sentido de acontecer, como Loki e Sakata Kintoki, Odin e Okita Souji, Susanoo no Mikoto e Grigori Rasputin, Anubis e Okita Souji e Anubis e Sakata Kintoki. Sinceramente eu não achei conexão nenhuma para eles se enfrentarem, e eu acho que essas são absurdas. No mais é isso, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, e se vocês gostarem, lembra sempre de deixar aquele like, se inscrever no canal para dar aquela moral pra gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.